Júlio César Ribeiro e esse é o primeiro episódio do meu podcast Na Cozinha com Júlio César. Eu estou aqui hoje com uma amiga e uma excelente profissional na área, né, que é a Luciana Leite. Então vou apresentar a Luciana. Né? Eu conheci quando nós fizemos o curso de tecnóloga em gastronomia. Isso foi em 2007, 2008. Luciana, agora você se apresenta. Nossa, faz tempo, hein? Bom dia! Nós somos já amigos há 17 anos, nos conhecemos dentro de uma cozinha, né? Nós estudamos. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né, Júlio? E hoje eu acabei fazendo uma transição, estou ainda em transição. Eu meio que deixei a cozinha, hoje eu estou como corretora de imóveis e aí tentando entrar no mundo do digital também, e juntando o mundo digital, imobiliária, cozinha, tudo junto misturado. Você gosta de cozinhar e por estar no ramo de arquitetura, né, eu queria conhecer como que é uma cozinha industrial, não um processo doméstico, né, mas um processo em que eu pudesse ajudar as pessoas num processo mais profissional. Então essa foi a minha intenção quando eu fiz o curso da Unic. E de lá para cá também passei por algumas alterações, já deixei arquitetura um tempo, depois eu virei dono de franquia de padaria, deixei isso tudo, passei 17 anos dando aula na Unic, curso de arquitetura, curso de gastronomia, curso de design de interiores, e agora eu continuo fazendo projeto. Já passei também para o chefe em casa, né, para ele costuma fazer. E eu e a Luciana somos da primeira turma que houve uma mudança da gastronomia no estado do Mato Grosso, mas tanto eu como ela, né, eu falo mais por mim também, eu nunca tive a pretensão de mudar a gastronomia regional. Isso não quer dizer que a gente não vai receber toda a influência de fora, mas o cuidado que a gente tem que ter, principalmente, houve uma mudança de mentalidade das pessoas, né? Principalmente os mais novos que fizeram curso após a gente, de achar que a gastronomia regional não tem tanto valor, que o que vale é a gastronomia de fora. Vale as duas coisas. Acho que a valorização da nossa gastronomia é muito importante. Então, foi mais por isso que eu também fiz o curso de gastronomia. Eu me apaixonei por cozinhar desde a época, não de 5, mas quando eu fui fazer faculdade. Alguns anos antes. Você sabe que eu também, quando eu fui fazer gastronomia, não foi para trabalhar, foi para o hobby. Quando eu vi gastronomia aqui em Cuiabá, eu não pensei. Eu não fui saber qual que era o conteúdo programático, eu simplesmente fiz a minha matrícula lá e fiz para fazer vestibular e ponto. E o que é interessante é que tantas possibilidades, tantas portas me abriram com esse curso. Eu sou formada em administração de empresa, né? E aqui é a minha primeira formação. E aí resolvi ir fazer gastronomia. E assim, eu sempre falo que eu sou jurássica, né? Porque eu estou com 54 anos de idade. Nós estamos falando aqui de 17 anos de formado, né? Muito tempo. Quantas pessoas já passaram pela gente depois, né? E o que eu sempre falava lá atrás, quando eu tinha oportunidade de voltar na instituição, ter oportunidade de conversar com pessoas que estavam se formando, é que valorizar a nossa cultura é importante. Dar uma nova roupagem, isso é importante, isso é o papel de quem faz gastronomia. O jeito que frita o peixe, dá para fritar o peixe como a senhorinha lá que mora na beira do rio faz e a gente dá uma nova roupagem para ele. Eu acho que isso é o papel nosso, de modernizar sem a gente perder as nossas raízes, né? E também entender, que eu sempre dizia isso quando eu tinha a oportunidade de conversar com alguém, não é que você fez gastronomia que você vai só atuar dentro de uma cozinha mexendo panela. Olha, quando eu trabalhava com isso, que eu estava na gastronomia, eu tive um site, participei de um programa de rádio, eu tinha uma coluna no jornal local, que era o Diário de Cuiabá, eu fazia consultoria para quem ia abrir um restaurante, fazia eventos, produzia as coisas em casa para vender para os amigos. Olha, só aqui eu falei 6 coisas.
Você vê, você é arquiteto, hoje você está juntando a sua expertise de arquitetura com a gastronomia e dando consultoria para quem está mexendo na parte comercial. Isso que é importante, as pessoas abrirem a mente. E tem uma coisa que é legal, né, que é importante na gastronomia, na comida, né, tirar o peso da gastronomia, fala da comida, né. Qualquer reunião que você tenha, qualquer evento social, seja fora ou internamente dentro da família, tem comida, né? Não tem como desassociar isso. Não. E a comida é uma das formas da pessoa obter, se valorizar. Por exemplo, a pessoa que não tem nenhuma outra forma de ganhar o seu dinheiro, por que então não usar a gastronomia, a comida. Né, como uma forma de se posicionar numa situação melhor financeiramente e socialmente também? A Luciana está falando de uma das atividades dela, eu vou falar uma das minhas atividades. Eu acho que a quantidade de comida que se joga fora, principalmente as pessoas de baixa renda, né? O que se faz? Vou passar um exemplo. Uma fruta simples, né? Não é das mais caras, vamos colocar melão, não é uma fruta cara, né? Mas se você analisar, o que as pessoas acostumaram a usar do melão? Apenas a polpa. E na verdade, o melão é uma fruta que você usa 100%. E um ingrediente que principalmente as pessoas de mais baixa renda têm condições de ter, porque se tiver um quintalzinho, ele planta mandioca. Mas o que se joga? O que se aproveita da mandioca? O que se acostumou a usar a parte interna da mandioca? Mas você sabia que se você tirar a mandioca, ela tem a película preta, aquela parte branca, que é uma película, depois aquilo ali eu posso usar como um recheio, como se eu tivesse, por exemplo, o palmito. Eu uso aquilo como palmito. O caroço, a casca da jaca. A casca da jaca, se você tirar aquela parte espinhenta, a casca da jaca, aquela parte embaixo dela, você usa para fazer uma moqueca. Você sabia que quando eu entro para a cozinha, eu não gosto de cozinhar durante o dia, eu gosto de cozinhar para o almoço, que é o dia atribulado, aquela correria. Eu gosto muito de cozinhar à noite, pra gente fazer alguma coisinha. E tudo que eu vou usar, vou usar alho, cebola, salsinha, cebola, tudo eu higienizo primeiro, lavo mesmo, higienizo. Vou descascar a cenoura, descasco e ponho aquilo num bowl. Descasco o alho, põe ali num outro bowl. Descasco a cebola, boto no mesmo bowl que tá, na mesma tigela que tá a casca do alho. Tomate, o que eu faço com isso? Aquelas cascas, eu jogo tudo dentro de uma panela com água e deixo aquilo cozinhar, que a gente faz os nossos caldos, né? Ao invés de eu usar caldo, água, eu uso caldo. Quando eu vou acrescentando cenoura, tomate, aquela primeira casquinha da cebola, tudo aquilo lavado, eu jogo na panela com cebola, cozinho aquilo, eu bato, aquilo para mim vira uma passata de tomate, eu não jogo fora. Então assim, a casca da cebola, eu falo essas coisas, as pessoas falam, não acredito que você faz isso. Não, a sua, eu tô na minha cozinha, eu tô cozinhando à noite, tô tomando meu vinho, eu tô com tempo. Eu pego aquela casquinha da cebola e a casquinha, eu junto nos potinhos e guardo. Ponho aquilo no forninho para dar uma tostadinha, pego sal grosso, jogo dentro do liquidificador com essas cascas, eu bato e eu tenho meu salzinho temperado. E as pessoas jogam fora. E vai mais além do que isso, Lu. Por exemplo, as pessoas de baixa renda, né, têm uma alimentação pobre. Agora, por que você pega a sua banana, que quando você tem condições de comprar uma banana, por que aquela sua banana não vira seu bife? A casca da banana vira seu bife, né? Mas aí que eu falo, Júlio, nós enquanto gastrônomos e curiosos, né, estudiosos que somos, nós temos o dever de passar essas coisas. Eu recentemente tive um prazer de participar de um projeto com a comunidade de dar aula de chefe de cozinha.
chefe de cozinha, não, auxiliar de cozinha. Eu estava comentando, cheguei muito técnica para cumprir o que realmente foi me passado, e no decorrer da aula, das semanas, eu fui percebendo que não era aquilo. Aquilo era importante eu passar, que arrumar as coisas, tudo picadinho, tudo bonitinho, aquilo se chama mise en place, é importante saber. Mas aquilo não vai mudar a vida de ninguém. Porque todo mundo faz em casa. Vai fazer um bolo, pega, já bota o ovo ali, a farinha aqui. Todo mundo sabe disso. Ah, mudou minha vida porque agora eu sei que isso é mise en place. Não. Aí eu fui falando de uma forma de curiosidade essas coisas que eu faço em casa. O que acontece na minha casa? Eu não produzo, minha produção de lixo é muito pouco. O lixeiro passa 3 vezes por semana. Eu boto o meu lixo, às vezes, 1 vez por semana só. O que eu acho que vai juntar detrito, alguma coisa assim que possa deixar o lixo muito pior, eu boto em sacolinhas, fecho e jogo dentro do lixo. Então, as cascas do que eu uso depois que virou o caldo, aquilo ali eu ainda jogo lá no meu canteirinho de coisas que eu tenho. A carnezinha, a carne que eu limpo, a carne que eu vou porcionar, aquilo ali eu cozinho junto com as coisas. Eu tiro as coisas que eu vou jogar no meu canteirinho de erva e aquela carninha eu ainda dou para os meus cachorros. Ou seja, nada daquilo vai para o lixo. As pessoas precisam ter esse conhecimento. Acho que o importante da comida, da cozinha, é fazer essa mudança na vida das pessoas. Não é uma pessoa que tem um poder aquisitivo mais alto. Se ele quer desperdiçar, é o problema dele, né? Mas se você pegar uma pessoa que já tem pouco dinheiro, aí ele pega metade de uma fruta e joga fora, porque ele não está acostumado, não tem conhecimento, ele tem uma alimentação pobre nutricionalmente, porque além de não poder comprar toda a alimentação que seria mais saudável, ele ainda joga o que é extremamente saudável, que são as cascas e sementes, e joga fora. Exatamente. Quem é que poderia comprar? Se você vai ao supermercado, hoje está na moda os leites vegetais, né? Você compra o leite vegetal. Qual é o custo? E por que não ensinar a pessoa através da comida, né? Que eu acho que o papel social da comida vai muito além do que classificar. Vou me aprimorar para classificar e começar a fazer comidas gourmets. Olha o poder da comida. Né, da gastronomia, vou voltar ao termo que eu não, tudo bem, ele é muito superior ao fazer um prato de alta gastronomia. Você está dando condições para a pessoa melhorar a saúde, melhorar a alimentação com baixa renda, com pouco investimento. Eu acho que para quem é apaixonado por gastronomia, estou falando no meu caso agora, sente muito mais prazer quando você ensina uma pessoa que tem baixas condições a ter uma alimentação mais saudável do que aquele cara que compra alimentado fora. E o que a gente precisa pensar e se atentar, o mundo está em transformação rápida demais. Do que adianta nós ficarmos presos nas técnicas dessa alta gastronomia se o mundo está passando fome? Daqui a pouco, quem garante que nós vamos ter comida fresca, comprada do produtor ali, aquela coisa que não adianta a gente ficar romantizando, gente, o povo está passando fome. Então você falou, vamos pegar a semente do melão e vamos ensinar a população a fazer leite da semente do melão. É sobre isso que nós estamos conversando aqui. Antes de nós começarmos, nós estávamos conversando sobre isso. É importante as técnicas, é importante essa ostentação, esse glamour todo da gastronomia. Até que ponto isso realmente é importante? Para um nicho de pessoas? Eu acho que ela tem um nicho muito pequeno que às vezes não está apreciando a comida, mas socialmente ele está ali. Exatamente. Nossa, você participou, você almoçou ou conseguiu reserva num restaurante que você tem que ficar 6 meses para conseguir. Aí paga R$800 numa alimentação, numa refeição. Qual que é a importância? Acrescentou o que para você isso? Vou falar para você, para eu não ser linchada, eu não vou falar o restaurante nem o chefe, mas eu tive a oportunidade de ir num restaurante estrelado em São Paulo, de um chefe que ele vive, já andou por aqui algumas vezes e é apaixonado pelo nosso Pantanal. Eu não gostei. Eu não gostei, eu fui almoçar. Ai, na hora que eu tava lá, nossa,
Aí, na hora que veio a comida, eu falei, mas é isso aqui? Não gostei, não tinha sabor pra Luciana, não foi boa a experiência. É a mesma coisa que eu falo quando eu falo de vinho, eu sou apaixonada por vinho. Mas o fato de eu tomar um vinho de R$200, isso não quer dizer que você vai gostar do mesmo vinho que eu tomo. Nesse curso que eu fui dar para a comunidade, que eu estive na presença da comunidade, nós estávamos entre 18 mulheres. Eu acabei que fui falar de vinho e acabei que eu levei o vinho. Eu comprei, né, e levei o vinho para elas. Vinho de R$50, no dia que nós falamos sobre carne vermelha, até levei um convidado, eu levei um vinho de R$154. Foi para ostentar? Não, foi para elas entenderem que o vinho de R$154 pode não ser bom para elas. E tá tudo bem não ser bom. Mas você precisa saber que existe, você precisa experimentar, para você falar, não gostei. Será que aquele vinho que essa mesma pessoa produz a uva, amassa com o próprio pé dele, usa uma prensa que para ele sai um custo quase nada, será que é tão inferior àquele vinho que custa 200, 250? É inferior por quê? Por que é inferior? Por uma determinada casta que consegue pagar 200, às vezes gostaria até tomar aquele vinho feito no quintal. Não, mas ele está colocando é isso que eu falo, é usar a gastronomia de forma errada. O alimento, ele tem seu valor, não é porque ele custa isso aqui, porque foi cortado de uma forma pela técnica francesa, isso não quer dizer que ele é melhor do que aquela coisa que é cortada numa faca quase cega no meio do Pantanal e todo mundo adora. Exato. E ele, às vezes, sabe aquele restaurante, ele vai lá no meio do Pantanal comer aquela comida que socialmente ele não fala que foi. Eu me lembro muito bem na época do churrasquinho, a gente chamava churrasquinho de gato, né? Aquele... Que dá uma subidinha, né? A gente brincava. Aí vou comer, mas vou parar na outra esquina, porque ninguém pode ver eu sentado aqui na rua com o espetinho na mão e um pedaço de mandioca. Era o churrasquinho de gato. Socialmente, antigamente, você falava no churrasquinho de gato. E hoje as pessoas, né, vão, agora não é churrasquinho de gato, agora chama, né, é uma coisa que saiu de Goiás, né, a tal da jantinha. O que é a jantinha? É o espetinho comendo de mandioca, farofa, arroz. Você sabe que assim, né? eu acho que a nossa realidade, vamos voltar ao termo que você não gosta muito, a nossa realidade cultural, gastronômica, mudou muito com o advento do curso, né? Do primeiro curso que a gente fez lá e depois dos outros cursos que foram saindo pelas instituições. Mudou muito. Antigamente, você comer um negócio bom, você tinha que ir para os outros centros. Hoje não, hoje você tem bons restaurantes aqui. Mas o que eu queria falar com isso é que me chama a atenção, a gente que viaja, né? Você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para onde, vai para a Índia, lá fora, eles valorizam muito a cultura, a comida, os costumes, né? A arte, a música, enfim. E eu vejo que mesmo passado o tempo, mesmo com... Nós mudamos um pouco a nossa mentalidade em relação ao nosso país. Mas eu acho que ainda falta, sabe? Assim, a gente ter mais amor pela nossa comida, apresentar mais. Porque quem está lá fora, quando vem para cá, apaixona pela nossa comida. E a gente tem aqui produtos muito frescos, coisas muito boas, saborosas, que nós deveríamos nos apropriar mais disso e mostrar, não, a gente gosta sim de massa, mas a gente faz a nossa massa aqui do nosso jeito, com a nossa forma. Lá fora não se come arroz e feijão. Esse negócio de comer arroz e feijão é do brasileiro. Arroz e feijão come lá fora, come com batata lá fora, né? E olha que o arroz e feijão, em termos nutricional, é a mistura mais equilibrada que tem. Então, assim, nós, enquanto da área, nós precisamos cuidar disso, sim, mas eu também acho que falta um pouco de ações públicas dos nossos governantes em relação a isso. Se a gente conseguisse que eles olhassem de uma forma mais amorosa e dessa coisa da gente, que a gente estava falando assim sobre os reutilizar cascas, utilizar 100% o alimento, eu acho que a gente teria, eu creio
que nós estaríamos ajudando e colaborando até para diminuir a fome no nosso país, entendeu? Diminuir lixo que se produz, sabe? Acabar com essas perdas, acabar com as coisas, tanta coisa pode ser feita e aí a gente fica preso na mesma coisa, na mesma situação, sempre e o mundo está se acabando, gente. O mundo está se acabando. Uma hora essa fonte vai se esgotar, a nossa água vai se esgotar, a nossa comida vai diminuir. E o que a gente está fazendo com isso? Nada. A gente só está correndo. E aí foi o que a gente estava conversando. O tempo continua o mesmo. Ele não aumentou e nem diminuiu. Aumentou a quantidade de atividade que a gente coloca na nossa vida depois não conseguiu fazer. Exatamente. Aí a gente não tem tempo para nada. O que a gente faz? A gente come qualquer coisa. Porque é muito mais fácil pegar o telefone, o celular e pedir um iFood. Eu estou falando mal do iFood? Não. Porque os restaurantes, os estabelecimentos também precisam. Mas é comida processada. Bom, está chegando ao final dessa conversa, que se deixasse ela vai se prolongar. Exatamente. Né? Porque, como a Lu falou, era jurássica e eu também sou jurássico. Né? E adoro ser jurássico também. Mas, Lu, o que você espera desse mercado? Vem passando por uma série de dificuldades, né? Consequência da Covid, e a gente está sentindo muito isso, principalmente essa área de alimentação sofreu muito, por série de razões. Então, o que você espera desse tempo daqui para frente? Colocar 5 anos no nosso mercado, né, cuiabano e mato-grossense, já que a gente vive nesse meio Cuiabá, Mato Grosso. Reduto, né? Júlio, eu acho assim, eu não vejo muitas mudanças se nós não nos reinventarmos. E eu e você, eu vou abrir o leque, nem é tanto só na nossa área, né? Que nós estamos falando sobre comida, enfim. Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos assumir o nosso papel neste mundo, neste aquário que a gente habita, para que nós possamos fazer coisas diferentes agora, que vão impactar daqui 5, 10 anos. Se a gente continuar fazendo exatamente a mesma coisa, mexendo panela, preocupado em ser o melhor chefe, em receber estrela não sei das quantas, frigideira dourada não sei das quantas, nós vamos continuar fazendo exatamente o que nós jurássicos estávamos fazendo há 20 anos atrás. Porque nada mudou muito. Mudou muito pouca coisa. Do nosso tempo, quem que se sobressaiu aí? Um ou outro. O que foi feito de diferente? Nada. Quando eu resolvi deixar a gastronomia, que hoje eu estou como corretora de imóvel, mas gastronomia é igual cachaça, né? Depois que você viciou, acabou. Você sempre está ali fazendo alguma coisa. Então, nós precisamos agora, urgente, porque o mundo está assim em transformação, nós precisamos nos reinventar. Ter um olhar mais cuidadoso para o outro e para o mundo. Para que assim, a nossa realidade mude de alguma. E aí é de uma forma global, gente. De uma forma global, não é nichos. Tem que ser global. Porque senão nós não vamos. O mundo vai acabar. Né? O mundo vai acabar. Eu falo assim, o mundo vai acabar, mas o mundo vai se transformar. E se nós não nos reinventarmos agora, nós não vamos ter muitas novidades para frente. Nós estamos ficando pobres intelectualmente por conta do nosso excesso de mergulho digital. O que eu vejo olhando o lado arquitetônico, né, também. Acho que a nível de crescimento da gastronomia, acho que a única forma é a gente fazer o que parte dos chefes de cozinha, né, vem de fora, vem fazer. Eles vêm de fora, não vêm para São Paulo, né, como a Atala de São Paulo. A Atala é um dos melhores cozinheiros do mundo. O que a Atala faz atualmente? Né? Ele vai muito para onde? Ele não vai para conhecer produtos que tem na França, na Itália. Ele vai para o interior do Amazonas, no interior do Pará, aproveitar um ingrediente que, por ser de produção regional, não consegue produzir a nível nacional, ele está restrito a alguns ingredientes de frutas e verduras e de raízes, está restrito naquela região. Ele pega aquilo ali e coloca na gastronomia dele de São Paulo. Tá? Então, a nível de gastronomia, eu acho que o que a gente tem que fazer é, como a população cresce,
e a produção de alimentos não é tão grande e há um desperdício enorme, Exatamente. né? Acho que o caminho da gastronomia, e não estou falando de alta gastronomia não, pode até seguir o mesmo rumo, mas é aproveitamento dos ingredientes. Por que se joga de um determinado alimento, se joga 40%, 50% fora? Aí você está jogando o produto fora, encarecendo o seu custo de aquisição, gerando muito lixo, que é um outro problema social, você gera lixo grave, tanto pela questão de espaço físico, como questão de mau acondicionamento e mau tratamento desse lixo, você gera uma contaminação. Então, a nível de arquitetura, eu vou voltar aqui, o que se tem? Até porque há uma dificuldade muito grande de mão de obra. Toda a rede de restaurantes e outras empresas que trabalham com alimento, hoje, por outros problemas, inclusive governamentais, você tem uma baixa qualidade de mão de obra de treinamento e tem números cada vez menores. Como é que se resolve isso? Com tecnologia, né? Você vai investir em outros equipamentos, né? Você reduz a quantidade de espaço físico, reduz a quantidade de mão de obra necessária e você tem um aproveitamento muito melhor dos ingredientes. Eu acho que com dois caminhos. Você tem a tecnologia avançando como forma de tirar emprego, mas de solucionar um problema que hoje é difícil. Para quem está nessa área de empresas de alimentação, tem uma dificuldade muito grande. E outra é aproveitamento melhor dos ingredientes. Isso não é para a classe alta, que tem poder aquisitivo para comprar outros ingredientes, é para aquela classe baixa, que por falta de conhecimento e com baixo conhecimento técnico, ele está acostumado ainda a jogar 50% fora. Ele vai ter uma alimentação muito melhor e às vezes superior àquele que tem poder aquisitivo de comprar. Acho que esse é o caminho para mim, né, da gastronomia. Resumindo tudo isso aí que você falou, na minha cabeça é o seguinte: a gente precisa parar de copia, copia, porque é muito fácil. E nós nos atentamos para um negócio seríssimo. Nós estamos na era da inteligência artificial. E aí, gente, né? Daqui a pouco nós não vamos precisar mais da gente. Tá tudo aí na nossa mão, simples, e a gente continua ainda copia. Eu acho que é isso. Obrigada pela conversa. Obrigado, foi ótimo. Ficaríamos aqui o resto do dia conversando sobre isso. A gente fugiu, a gente ia falar de arquitetura. A gente ia falar de arquitetura. Mas acabou falando de, acho que a comida, né? Eu acho que ela é tão rica. Só faltou comida aqui, né? Mas acho que a comida é uma forma de salvar não é a palavra certa, é uma forma de integração social total. E de integração financeira para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Hoje, entrar no mercado de trabalho é uma coisa que às vezes um simples bolo de fubá que você não encontra mais pode ser uma forma daquela família ou aquela pessoa se posicionar melhor no mercado de trabalho, onde passa a ter uma renda, coisa que ela não tinha. A comida dá essa renda para as pessoas. Isso, para mim, tem muito mais valor do que a alta gastronomia.